Os governos na Europa e principalmente o governo dos Estados Unidos, todos estão pondo dinheiro nos mercados de um lado e de outro, procurando uma forma de absorver uma montanha de papéis podres. São débitos que não serão pagos. Ilha Teles, boa noite. O governo americano pretende ressuscitar até uma velha ideia. É a ideia de montar uma agência pública para comprar os títulos podres que estão nas mãos de bancos. É isso mesmo, boa noite, William, boa noite a todos. Ninguém pode acusar o governo americano de estar de braços cruzados diante da crise. As acusações podem ser outras. Por exemplo, apresentar medidas que vão custar muito aos cofres públicos, como esta agência que está sendo analisada. A ideia é comprar os débitos de todos os bancos que tiveram rombos por causa dos calotes das hipotecas. Seria um plano a longo prazo. É a mesma solução que já foi usada pelo Fed no fim dos anos 80 para recuperar instituições em perigo. Ainda faltam detalhes de como esta agência atuaria, mas já se sabe que o governo teve que buscar apoio no Congresso. Já era noite quando o secretário do Tesouro americano, Henry Paulson, e o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, se encontraram com líderes congressistas em Washington. A reunião foi para discutir a criação da agência que compraria todos os papéis podres em poder dos bancos, resultado dos calotes do setor imobiliário, o detonador da crise financeira que balança o mundo. A solução já foi usada pelo governo no fim dos anos 80 para sanar o rombo de bancos em outra época de alta turbulência nas bolsas americanas. A decisão de consultar os líderes do Congresso foi para evitar reações políticas contrárias, como aconteceu depois da ajuda seguradora AIG no começo da semana. O simples fato de o governo estudar a criação da agência já deixou Wall Street com outro ânimo, depois de um dia inteiro de volatilidade provocada pelo anúncio de uma injeção gigantesca de dinheiro para dar liquidez aos mercados. Na operação conjunta dos bancos centrais, coordenada pelo Federal Reserve, cada um entrou com uma parte. O Banco Central Europeu, 55 bilhões. O da Suíça, 15 bilhões. O do Japão, 60 bilhões. O Banco Central da Inglaterra, 40 bilhões. E do Canadá, 10 bilhões de dólares, somando 180 bilhões de dólares de uma única tacada. O Fed já havia injetado no mercado americano 55 bilhões de dólares. Depois de 4 dias em silêncio, o presidente George Bush apareceu para dizer que o governo está preocupado com a situação e focado nos desafios da economia. Na Europa, as principais bolsas fecharam em baixa, mas o Wall Street se recuperou das quedas. Dow Jones fechou em alta de 3,86% e Nasdaq com ganhos de 4,78%. Mas entre as consequências mais evidentes da crise financeira internacional está a morte de um símbolo de Wall Street, o Banco de Investimento. Dos 5 grandes bancos de investimento americanos, que operam sob regras menos rígidas que bancos tradicionais, ficaram só 2 por enquanto. O menor deles, o Bear Stearns, foi o primeiro a desaparecer, comprado por 240 milhões de dólares pelo JP Morgan Chase, uma barganha para os padrões de Wall Street. No fim de semana, foi a vez do nome mais tradicional deles, Lehman Brothers, que o governo se recusou a salvar. O Merrill Lynch acabou vendido por 50 bilhões de dólares para o Bank of America, preço considerado baixo. Mas o governo americano comportou-se de maneira totalmente oposta diante das agências imobiliárias Fannie Mae e Freddie Mac. A falência delas foi considerada inadmissível, bem como a da gigante de seguros AIG, cujo controle o governo assumiu por 85 bilhões de dólares. No alvo do furacão de desconfiança estão agora o Morgan Stanley e o Goldman Sachs. O Morgan já aceita uma fusão com outro banco, o Wachovia, ou a venda a um poderoso fundo de investimentos chinês, o CIC, para evitar o naufrágio. O Goldman Sachs, por enquanto, definha. A notícia da injeção de dinheiro por parte dos maiores bancos centrais do mundo soou bem para o mercado brasileiro. Crise? Que crise? O presidente Lula continua reforçando o discurso de que o Brasil não vai ser afetado pelo derretimento nos mercados mundiais. E durante a inauguração da plataforma P53, no Rio Grande do Sul, alfinetou os banqueiros de Wall Street. Eu vejo com uma certa tristeza bancos importantes
bancos muito importantes, que passaram a vida dando palpites sobre o Brasil, era como se eles fossem os súperes inteligentes e nós os súperes coitados. E é com muita tristeza que esses palpiteiros estão quebrando. Enquanto isso, a Bolsa Brasileira dava sinais de recuperação, depois de fortes quedas na última semana. Tão logo foi divulgada a injeção de capital pelos 6 maiores bancos centrais mundiais, a Bolsa de Valores de São Paulo disparou. O Ibovespa fechou positivo em mais de 5%, mas o dólar também disparou. Em mais um dia de alta, chegou a ser negociado a R$ 1,96. Contra essa escalada da moeda americana, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, já tinha admitido aqui no Jornal da Globo qual poderia ser o remédio. Quando o dólar estava caindo, o Banco Central comprava dólares. Agora que o dólar está subindo, é parte do arsenal do Banco Central vender dólares? Possível, é. Mas logo veio a certeza de que era preciso intervir. O Banco Central brasileiro decidiu vender dólares para suprir e tentar baixar a cotação da moeda americana no mercado interno. Os leilões começam nesta sexta-feira. E com a notícia, o dólar recuou e fechou a R$ 1,92. O Banco Central vai estar, portanto, provendo liquidez no mercado interbancário de moeda estrangeira. Portanto, o Banco Central vai estar atuando no sentido de corrigir uma distorção nos mecanismos de fornecimento de liquidez dos mercados internacionais. No mesmo tom, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse que recebeu orientação do governo para tentar contrabalançar a seca de crédito no mercado internacional. Apesar das turbulências financeiras que nós esperamos que serão superadas, né, à medida em que o tempo passe, o BNDES estará preparado para responder positivamente e afirmativamente às necessidades de financiamento dos investimentos. A gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Primeira situação lá fora, Sardenberg, parece bem claro o que é que os governos estão fazendo. Por um lado, criar alguma forma de limpar o mercado. Segundo, é uma vaquinha, no bom sentido. Uma vaca leiteira suíça daquelas imensas, né? Mais de 200 e tantos bilhões de dólares que colocaram no mercado para emprestar para os bancos, né? Dinheiro que não é dinheiro dado. Oxigênio no sistema de crédito. Não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado para os bancos, já que no mercado os bancos entre si não estão emprestando uns para os outros, com medo de que o banco do lado seja o próximo a cair. E como não se sabe se o Banco Central vai salvar este ou aquele banco, porque tem banco que quebra e banco que não pode quebrar, a situação fica de falta de confiança total. Por isso, essa ideia dessa legislação nova, que é para criar uma regra clara para todo mundo, dizendo onde que o Banco Central vai intervir, que ativos ele vai comprar e o que ele vai salvar. Aí fica claro para todo mundo, funciona. Bom, com a palavra falta de crédito ou dificuldades de obtenção de créditos e linhas de financiamento, a gente vem para a situação brasileira. É por aí que a crise nos pega. É por aí, porque às vezes a gente fica falando da economia financeira, parece que não tem nada a ver com a economia real, mas veja, por exemplo, empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras que ganharam contratos da Petrobras para construir navios e sondas e plataformas de exploração. Essas empresas contavam com financiamento externo, que está curto e está mais caro. Hoje mesmo o Banco do Brasil informou que o crédito à exportação dado pelo Banco do Brasil aqui já está mais caro e mais curto, prazo mais curto e juros mais elevados. Por quê? Porque o Banco do Brasil se financia lá nas linhas de crédito no exterior, que estão mais caras e mais curtas. Rapidamente, só para a gente encerrar, um dólar tão caro, o Banco Central consegue reverter? Bom, vamos ver amanhã, né? O Banco Central vai oferecer amanhã no leilão 500 milhões de dólares, meio bilhão. Bom, comparado com aqueles números lá dos Estados Unidos e Europa, é pouca coisa, mas para o mercado brasileiro, 500 milhões de dólares é dinheiro. Vamos ver a demanda, quanta gente vai querer dólar, qual é o preço que vai sair. Amanhã que a gente vai ter uma ideia disso. Sardenberg, muito obrigado. Boa noite.